E o Senhor também deu uma revelação a ele. Mas os apóstolos tiveram uma dificuldade, os primeiros apóstolos, em aceitar Paulo. Por quê? Porque quando Judas foi para a forca, quando Judas enforcou-se, o ministério apostólico, a priori, parece que ficou desfalcado, faltava um. Então o que a igreja primitiva fez? Preste atenção para você entender. O que a igreja primitiva fez? Fizeram um concílio, um dos primeiros concílios que houve, uma reunião, e decidiram nomear alguém para ficar no lugar de Judas, porque acreditavam que era importante que alguém suprisse aquela falta de Judas. E o que eles fizeram? Eles escolheram quem era? Matias. Escolheram Matias. Então, o apóstolo que ficou no lugar de Judas, ele foi escolhido por eleição, por maioria de votos, e é claro, pela confirmação do Espírito Santo. Mas Paulo, querido pastor, ele não passou por esse crivo. Paulo não passou por nenhum tipo de eleição. Então esta era a dificuldade. E a princípio os apóstolos não receberam Paulo. E o que acontece? O evangelho dos apóstolos, daqui a pouco eu vou pregar. Os evangelhos dos apóstolos, eles detinham ainda costumes judaicos. E o principal deles, entre tantas ordenanças judaicas, era a circuncisão. Todo homem macho primogênito deveria ser circuncidado ao 8º dia. E isso, para os ímpios, era muito doloroso. Isso para quem não era judeu, porque o judeu passava por isso na infância. Jesus foi levado ao templo ao 8º dia para ser circuncidado. Vocês conhecem a história. E a Bíblia diz que Jesus cumpriu toda a lei. Então Paulo disse aos Gálatas que eles não precisavam disso, que o evangelho que Paulo havia pregado para eles era o evangelho da graça, era o evangelho divorciado do judaísmo e dos preceitos e costumes judaizantes. Não é que não prestava mais, não é isso, não é isso, não é isso. Mas nós sabemos que a graça está acima da lei. A graça está acima da lei. E o que acontece? Os apóstolos entraram na igreja de Gálatas, dizendo que os Gálatas tinham que se circuncidar. Agora você imagina um homem de 30 anos, 20 anos de idade, tendo que ser circuncidado. Era uma dor horrível, causava incômodo, principalmente para os homens. E aí, o que Paulo fez? Paulo disse: não dá. Eu vou ter que ter um encontro com os apóstolos. Eles vão ter que me ouvir. Eles vão ter que me ouvir. Eu não vou aceitar eles mexerem com aquilo que eu estou constituindo. Aleluia. Eu não vou admitir que eles perturbem a obra que Deus me deu para fazer. Diga glória a Deus. E o que aconteceu? O primeiríssimo concílio de fato foi esse aqui. Paulo chegou aos apóstolos e disse a eles. Mas Paulo, quando chegou aos apóstolos, Paulo não chegou aos apóstolos sentando assim, conversando, não. Paulo chegou aos apóstolos numa carreira violenta. Paulo chegou a colocar isso como ilustração, que ele corria para o prêmio soberano da vocação, a coroa que é Cristo Jesus. Então Paulo era um homem extremamente religioso. Quando Paulo chegou diante dos apóstolos, Paulo foi pensando que ia convencer os apóstolos. Queridos, preste bem atenção no que eu estou dizendo aqui. Por que eu estou falando aqui? Possivelmente você ainda não ouviu ninguém falar sobre isso. Mas foi exatamente o que Paulo fez. Pensou: chega lá, eu vou colocar eles no bolso. Eles estão achando que eles são judeus? Eu também sou judeu. Sou fariseu, da tribo de Benjamim. Estou por cima da carne seca. Tenho duas nacionalidades. Sou judeu e sou romano. E naquela época ser romano era o mesmo que equivalia ao cidadão norte-americano hoje. Paulo tinha um green card. Então ele estava por cima da carne seca. Então ele chegou lá todo credenciado, todo habilitado. E ele chegou pensando: eu vou convencer eles. Do jeito que eu ganhei os gentios, eu vou
Entretanto, Paulo nunca no momento não caiu a ficha que aqueles 3 homens, Pedro, Tiago e João, eram os homens que foram os homens que acompanharam Jesus durante 3 anos e meio em seu ministério. Paulo jamais pensou, não caiu a ficha de Paulo, que esses homens, consequentemente, eles viram Jesus suando lágrimas, aleluia, suor e sangue no Getsemane, orando pela igreja, inclusive pela igreja de Gálatas. Ele nunca imaginava que quando chegando lá, ele fosse encontrar colunas. Você está começando a compreender, né? O que você é? Quantos anos você tem de igreja? Quantos anos você tem de crente? Ou melhor, eu vou melhorar essa pergunta, queridos, porque crente, Tiago disse que até o diabo é. Mas quanto tempo você é filho de Deus ou filha de Deus? Quem anda mexendo com os seus pensamentos? Quem é que anda mexendo com a sua fé? Quem é que anda chegando para abalar aquilo que Deus tem plantado no seu coração? Quem? Essa noite o Espírito Santo quer do líder para te perguntar: quem está mexendo com a sua fé? Estou sentindo a presença dele. Aleluia. Quem está trabalhando a sua mente, a sua cabeça? Quem é que te perturba? Quem é que te acusa? Quem é que tenta te barrar? Quem é que tem te engessado? Quem é que tem te desanimado? Quem? Porque coluna, meu amigo, não se move do lugar. Coluna não se move do lugar. Coluna é coluna e acabou, meu irmão. E não se assuste, olhe para cá. Coluna serve para dar sustentação. Quer dizer, pastor, que além de eu não poder viver toda a vida balançando, quer dizer que eu também tenho que sustentar bem. Deus te chamou para sustentar alguém. Aleluia. Então Paulo, quando foi na veemência, na violência da sua fé, Paulo teve um choque. Paulo bateu contra eles, mas Paulo se sentou. Sabe o que foi que ficou concordado? Os apóstolos olham para o outro, Pedro, Tiago, João, imagina. Tudo bem. Você está dizendo que Deus falou com você? Você está dizendo para nós que Jesus apareceu para você? Você está nos dizendo que o seu evangelho é para os gentios? Perfeito. Mas respeita o nosso evangelho, porque nós é para o nosso povo. O nosso é o evangelho da circuncisão. E acabou. Estamos precisamos de crentes assim. Precisamos de pessoas da igreja assim, desta maneira. Pessoas que acreditam na sua jornada. Pessoas que creem no Deus que serve. Pessoas que andam com a Bíblia não como se ela fosse um utensílio. Pessoas que simplesmente não leem a Bíblia, mas pessoas que meditem na palavra. Meditem na palavra. Estamos precisando de crentes na igreja hoje, aleluia, não crentes escorão, crentes muletas, que vivem toda a vida com deficiência espiritual, precisando de apoio, precisando de amparo. Querido, o Espírito Santo está me lembrando uma coisa linda agora. O Espírito do Senhor que está aqui, está me trazendo a vida da minha avó. Minha avó tem 7 anos que ela fez uma cirurgia, colocou 4 pontos a pena. Mas a minha avó, quando ela era saudável, quando ela estava bem de saúde, a casa da minha avó parecia uma igreja. Era uma entração de gente, sai. E ela era do mantra, do reteté, da profecia. E o povo gosta dessas coisas. E aí o povo procurava ela e ela orava e abençoava. Quantas almas minha avó não salvou? Quantas almas Jesus não libertou através da minha avó? Aleluia. Sabe o que foi que aconteceu? Aleluia. Muitas daquelas almas precisavam ficar escoradas e amparadas na minha avó. Aleluia. Mas quando a minha avó precisou de apoio, precisou de amparo, ela estava só. Aleluia. Mas isso não abalou a fé dela, porque coluna não se abala. Aleluia. Coluna permanece fé.
dele aqui. Oh, da faramassura e calamaço. Oh, aleluia. Eu estive lá agora, esse ano eu fui lá agora, porque 25 dias lá, olhando para minha avó, e eu não perguntei para ela escutar, porque pensa, minha avó nunca falou, só ofendia o arroz e comia mais nada. Nunca vi minha avó dizer: meu filho, eu não sou portadora de notícias ruins. Nunca vi, diante de Deus, nunca vi minha avó falar mal de ninguém. Nunca vi minha avó denigrir alguém. Deus, que coluna! Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! E eu perguntei para alguém que estava ao lado dela, longe dela, falei Giovana, minha tia, falei: tia Giovana, cadê o povo? Cadê aquele povo que não saía daqui? Cadê aquele povo que era amigo? O que foi que aconteceu? E a minha tia falou: Nélio, óbvio, todo mundo abandonou, ela não dá conta mais de orar, ela não tem mais saúde. Oh, meu Deus. Oh, que Deus possa dar saúde para o povo dele. Que Deus possa dar disposição ao povo dele. Aleluia. Esta noite, se você não está entendendo, Deus me trouxe aqui para te falar esta noite que Ele está arrancando as muletas da sua vida, para você aprender a se apoiar, para você aprender a se apoiar na fé. Meu irmão, um crente que tem experiência com Deus, ele não se abala fácil. Ele não se abala fácil. Aleluia. Então Paulo ficou concordado: não, vocês estão ficando com os judeus, eu vou para os gentios, e está tudo resolvido. Mas a verdade é que Paulo não mexeu um centímetro com a fé dos apóstolos. Eu tenho no WhatsApp, eu tenho um grupo, pastor. Nós criamos esse grupo. O nome do grupo é Águias Pensadoras. Olha o nome do grupo. Só tem fé. E nós nos alimentamos praticamente o dia inteiro. Mensagens escritas, palavras abençoadas pela manhã, áudio, mensagem de áudio. E o povo tem sido uma bênção, pastor. Tem sido uma bênção. Uma bênção. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus precisa de você, filho. Escute, sua condição não pode